De alguns dias para cá, a Netflix virou um verdadeiro festival Pedro Almodóvar, com 11 filmes produzidos entre 1983, que é a estreia dele, com Maus Hábitos, até 2006. Ou seja, estão incluídos aí vários dos títulos que eu considero essenciais da filmografia dele. Essenciais não no sentido de serem lição de casa a ser feita, mas da excelência deles e do prazer que eles proporcionam a gente quando a gente os assiste. Completando a dúzia, agora acaba de entrar na Netflix Mães Paralelas. Teve uma passagem muito breve nos cinemas, em circuito bem limitado, e agora está disponível para todos os assinantes da Netflix. A boa notícia sobre Mães Paralelas é que esse filme continua naquela toada em que ele entrou de novo, aquela revigorada que o Almodóvar deu na carreira dele com Dor e Glória, o filme anterior dele. O Almodóvar vinha de uma década de cansaço criativo, pode acontecer com qualquer cineasta, aliás, com qualquer pessoa, mas até com os cineastas mais formidáveis, como é o Almodóvar, e sim, aconteceu com ele. Foi uma década em que o Almodóvar tentou revisitar as comédias do passado e os melodramas do passado, não para tirar deles inspiração, mas quase para tentar se copiar mesmo, com resultados que, na melhor das hipóteses, soaram falsos, artificiais. Pois bem, com Dor e Glória, 3 anos atrás, o Almodóvar revisitou de novo o passado dele, mas de uma maneira muito diferente, fundamentalmente diferente. Ele revisitou para se investigar e não se copiar. Dor e Glória, infelizmente, não faz parte desse pacote que entrou na Netflix, mas é um filme belíssimo sobre um cineasta barbaramente interpretado pelo Antônio Bandeiras, que está sentindo o peso da idade, está com problemas de saúde, tem dores terríveis nas costas, ele passou por uma cirurgia e simplesmente não consegue mais dirigir. E sem dirigir, diz ele não é ninguém. Então, tentando reatar a amizade com um ator com que ele rompeu 30 anos antes, e essa é a história do Almodóvar e do Antônio Bandeiras, ele embarca numa reflexão, num sonho, alucinação sobre o passado em que ele se vê desde a infância. É muito bonito e principalmente tem aquela vibração de alguém que está realmente fazendo algo que faz sentido, algo que é importante pela primeira vez em muito tempo. Então, essa é a boa notícia sobre Mães Paralelas, que continua nessa toada. A má notícia, ou notícia não tão boa, vamos colocar as coisas em perspectiva, é que Mães Paralelas é bem menos polido do que Dor e Glória. Mais umas 2 ou 3 repassadas ali no roteiro teriam feito bem ao filme. Mas ainda assim, vamos lá. Penélope Cruz é a Janice, uma fotógrafa que começa um caso com um sujeito, engravida dele, ele é casado, ela decide ter o filho porque ela vai fazer 40 anos e ela recebeu a notícia com muita alegria. Na maternidade, ela conhece uma adolescente, a Ana, interpretada pela Milena Schmidt, que também ficou grávida por acidente, essa é a palavra que ela usa, e que, ao contrário, está aterrorizada com a ideia do parto. Está aterrorizada, sobretudo, com a ideia de ser mãe tão jovem, ainda mais porque ela acha que ela não tem da mãe dela o apoio que ela necessita ou que ela deseja. A mãe dela é uma atriz que, tardiamente, acaba de ganhar uma grande chance. A Janice, então, fica ali de mãe postiça da Ana na maternidade, confortando ela, encorajando ela, dizendo para ela que tudo vai ficar bem. E, algum tempo depois, a gente vê que a vida delas, embora sejam as duas tão diferentes, venham de circunstâncias tão diversas, a vida delas continua ligada. É melodrama na veia, como o Almodóvar gosta, e vamos convir, é um gênero no qual ele é absolutamente maravilhoso. Não só porque ele filma com aquele calor, aquela intensidade, aquela cor e aquele drama que o melodrama exige, mas porque ele faz um uso muito interessante sempre. Ele sabe como usar
esse melodrama tão exacerbado para obrigar o espectador a suspender o julgamento dele sobre as ações das personagens. E essas personagens aqui, especialmente a Janice, da Penélope Cruz, que está muito bem, mas muito bem mesmo no papel. Ela tem ações, ela toma decisões que a gente, em outro contexto, a gente sairia correndo para julgar. Algumas das ações dela são cruéis mesmo, e no entanto elas merecem toda a compaixão de quem está acompanhando as circunstâncias em que essas decisões foram tomadas. Aqui a gente tem de novo não só aquela fotografia aveludada, rica, voluptuosa que o Almodóvar sabe fazer tão bem, como a gente tem também de novo a trilha do Alberto Iglesias, um colaborador muito frequente do Almodóvar, e é uma trilha super envolvente, com aquelas cordas intensas, aqueles acordes dramáticos, funciona que é uma maravilha. Minhas ressalvas, já que eu disse que 2 ou 3 camadas a mais de polimento teriam feito bem ao filme. Eu primeiro acho que a maneira como as mães, essas 3 mães, a Ana, a Janice e a mãe da Ana, são caracterizadas, são um bocado estereotipadas às vezes. No caso da Janice, a gente não percebe tanto isso, que ela é aquele modelo da mãe que tudo dá, mas que também tudo quer, porque a interpretação da Penélope Cruz é muito visceral, é muito cheia de sentimento e vai muito fundo na personagem. Mas no caso da Milena Schmidt, que é uma atriz jovem, interessante, mas que perde ali feio no embate com a Penélope Cruz, fica muito superficial esse modelo, digamos assim, da mãe que se descobre a mãe amantíssima, que se descobre a pessoa que nasceu para ser mãe. E a Aitana Sánchez Gijón, que faz a mãe da Ana, a atriz que larga a filha em depressão e vulnerável para perseguir uma oportunidade profissional, também não consegue dar muitas dimensões a esse outro estereótipo, o da mãe que não nasceu para ser mãe, o da mãe desnaturada. Não é fácil para ninguém, é claro, destrinchar a figura de uma mãe. E o Almodóvar prova que ele está com a maioria de nós nesse quesito. A outra ressalva que eu faço é que tem uma subtrama aqui, que é muito importante, que é a dos desaparecidos da ditadura franquista. Ou seja, os 100 mil ou mais opositores do regime do Francisco Franco, aquela figura sinistra, tenebrosa, que foram assassinados e jogados em valas comuns. Uma parte imensa das famílias nunca conseguiu recuperar os restos mortais dos seus entes queridos. E essa é uma outra parte do que move a personagem da Janice aqui. O Almodóvar é um cineasta que emergiu da Movida, a reação de liberação geral de costumes, de sexualidade, de política, de tudo que se possa imaginar, que aconteceu naquele suspiro de alívio quando o franquismo acabou com a morte do Franco em 1975. Então este tema, essa oposição a qual ele surgiu, é sempre muito importante nos filmes dele, quase sempre, não vamos generalizar. Mas ele já tratou disso de maneiras muito mais orgânicas em outros trabalhos dele. Aqui essa subtrama parece anexada ao filme. É uma pena porque a disposição, o apetite que a maioria dos espanhóis tem de destrinchar, desconstruir tudo que se passou durante o franquismo, para sempre se opor a ele, para deixar isso de fato no passado com uma ruptura e não com um esquecimento, é algo muito admirável. À parte isso, a gente tem aqui em Mães Paralelas o que é a essência do Almodóvar, de compreender que as pessoas são o que elas são. E quando eu digo pessoas, eu não digo só as personagens deles, eu digo todo mundo. E que às vezes suspender ou pelo menos adiar o julgamento é uma parte necessária de entender que papel a gente mesmo tem no mundo. Essa é a visão que ele tem do mundo e das pessoas e eu sempre achei ela formidável.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.